informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 25 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Ninguém escapa. Marreco de raça furtado em fazenda de Rio Brilhante. Ruralistas compõem comissão que vai analisar MP do Fundo Rural. Produtores receberam quase 3 bilhões do Seguro Rural em 10 anos. CPI da JBS pode recomendar indenização da JBS Friboi. Nova unidade da fibra em Três Lagoas iniciou produção de celulose. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Mais um dia ensolarado na região de Dourados nessa sexta-feira. A massa ardia seco ganhou força, evitando a formação de nuvens e assim sem chuva. Não há previsão de chover até a semana que vem. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 130 à vista. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 132 com 30 dias para o pagamento. Arroba da vaca gorda a R$ 122 à vista no Brasil Global, mesmo preço do Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 18,00 e a de soja a R$ 57,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,14 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Senem Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Senem Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
As importações de soja pela China dispararam 30% em julho, diante igual mês do ano passado, com o grão saído do Brasil respondendo por 75% do total das compras realizadas pelo gigante asiático, informou anteontem a Administração Geral de Alfândegas daquele país. Ao todo, a China importou 10 milhões de toneladas de soja no mês passado, um recorde histórico, sendo 7.630.000 toneladas do Brasil, 27,7% acima do registrado em igual momento de 2016. Os outros principais fornecedores foram a Argentina, seguida pelos Estados Unidos e Uruguai. Nos 7 primeiros meses de 2017, a China comprou um total de 54.880.000 toneladas de soja, alta de mais de 16%. No mesmo período, o Brasil vendeu para os chineses 30.830.000 toneladas. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, participaram ontem na Fazenda Alvorada, em Cristalina, em Goiás, da colheita da primeira safra de grão de bico destinada a suprir a encomenda feita pelo governo da Índia. A safra é fruto de um dos experimentos coordenados pela Embrapa, em parceria com a empresa indiana UPL, em 8 estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A CPI da JBS analisa pedir o bloqueio dos bens da empresa, hoje estimado em 500 milhões de reais, para recuperar os prejuízos dos benefícios fiscais concedidos para investimentos em Mato Grosso do Sul. A empresa confessou à CPI que não cumpriu 2 termos de acordo de regime especial sob investigação. Além disso, a CPI vai pedir à futura Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se os 10 bilhões e 300 milhões de reais do acordo de leniência dos irmãos Joesley e Wesley Batista podem ser usados para repor alguma perda nos estados com frigoríficos da JBS Friboi. Os deputados estaduais estão com os trabalhos avançados e devem ganhar 3 semanas com a decisão de solicitar uma posição do advogado da JBS, José Vanderlei Bezerra, sobre a situação dos outros 5 frigoríficos. Isso porque a defesa tem adotado a estratégia de entregar confissão de descumprimento do termo dos frigoríficos um dia antes da visita dos deputados na unidade. Assim, as vistorias das próximas 5 unidades frigoríficas, que estão programadas para receber a equipe da CPI, podem não ocorrer. O vereador Silas Anata vistoriou na quarta-feira o patrulhamento do travessão do Guanandi em Dourados. Ele havia encaminhado o pedido nesse sentido à Secretaria de Obras Públicas, já que depois das últimas chuvas bastante intensas, o travessão do Guanandi ficou praticamente intransitável, bastante estragado. Um marreco fêmea foi furtado de uma fazenda que fica às margens da BR-267 em Rio Brilhante. O proprietário decidiu registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e informou que o animal de raça tem valor previsto de R$1.000. O sumiço da ave aconteceu na tarde de segunda-feira. O marreco estava em uma gaiola trancada e não teria como escapar. Durante uma vistoria, o dono da fazenda constatou que o marreco tinha desaparecido. O homem deu detalhes sobre como é a ave e solicitou que a Polícia Civil investigue o furto. Os marrecos são irmãos gêmeos dos patos e têm tamanho menor, atinge entre 35 e 50 centímetros. No Brasil, as espécies mais comuns são o paturi e o irerê. A polícia não informou qual era a espécie da ave que foi furtada em Rio Brilhante. Essas aves são muito consumidas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. As fêmeas reprodutoras têm valor maior de mercado, contudo o casal chega a ser vendido por R$3.000. Foi iniciado na noite de quarta-feira, em Três Lagoas, as atividades da nova fábrica de celulose da Fibria em Mato Grosso do Sul, depois de 27 meses de obras. A operação começou com 3 semanas de antecedência do esperado inicialmente, que era até a metade de setembro. Resultado de investimentos de 7 bilhões e 500 milhões de reais, a segunda fábrica da Fibria em Três Lagoas terá capacidade de produção de 1.950.000 toneladas de celulose de eucalipto por ano. Somando a primeira unidade, já em funcionamento,
a empresa passa a ter uma capacidade produtiva de 3.250.000 toneladas de celulose anuais, o que faz da Fibria, em Mato Grosso do Sul, uma das maiores fábricas de celulose do mundo. Um dos destaques da nova unidade é o viveiro automatizado de mudas de eucalipto, a maior inovação tecnológica na área florestal dos últimos anos, que apresenta novas tecnologias como a irrigação automatizada, o que permite o controle detalhado do manejo e da nutrição das plantas. Além disso, no local há uma estação meteorológica particular que faz a abertura e o fechamento automático dos tetos retráteis de acordo com o clima, aumentando a proteção das mudas na fase mais sensível. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou na quarta-feira que a Secretaria de Comércio Exterior, a CAMEX, aprovou a proposta de taxar em 20% o etanol importado pelo Brasil. Maggi salientou, no entanto, que a taxação valerá apenas para o volume que superar 600 milhões de litros do combustível. O ministro, que participa da reunião da CAMEX, informou também que a taxação do combustível terá duração de 24 meses e será reavaliada pelo governo após esse prazo. A proposta, apresentada pelo Ministério da Agricultura a pedido do setor sucroenergético, produtor de etanol de cana, ocorre após a disparada das importações desse combustível feito do milho nos Estados Unidos. Entre janeiro e julho desse ano, o Brasil importou 1,350 bilhão de litros de etanol, diante de 825 milhões de litros em todo o ano passado. A polícia procura os suspeitos de fazerem um motorista refém e roubar 270 sacas de café em Monte Carmelo, em Minas Gerais, avaliadas em mais de R$100 mil. Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados pela vítima, que estava em uma estrada de terra em uma comunidade de Patrocínio. O caminhoneiro relatou que foi abordado na terça-feira por um carro com 5 suspeitos. 3 deles estavam encapuçados e armados e entraram no caminhão. Ele foi amarrado, amordaçado e teve a cabeça coberta e foi colocado no porta-malas do veículo. O Congresso Nacional instalou na quarta-feira a Comissão Especial Mista para debater a medida provisória 793, que permite a renegociação dos débitos dos produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. O senador catarinense Dário Berger e o deputado mato-grossense Nilson Leitão foram eleitos por aclamação para conduzir os trabalhos da comissão. A deputada Tereza Cristina de Mato Grosso do Sul, designada como relatora da comissão, afirmou que terá muito trabalho para realizar e que a apresentação das emendas revela a insegurança jurídica dessa matéria. Há uma ansiedade em resolver a situação de forma a zelar pelo agronegócio, tendo em vista o prazo de 29 de setembro para os produtores aderirem ao Programa de Regularização Tributária Rural junto à Receita Federal, explicou a Tereza Cristina. Após publicação em 1º de agosto pelo governo federal, a MP 793 recebeu mais de 740 emendas de parlamentares devido ao impacto que ela pode causar no setor produtivo. O principal pedido é a redução do valor do pagamento da entrada da dívida de 4% para 1% e a extensão do prazo para adesão ao programa de 29 de setembro para 29 de dezembro. A comissão mista volta a se reunir na próxima semana para deliberar o cronograma de trabalho e o prazo de apresentação do relatório. A escassez de animais prontos para o abate em São Paulo tem levado a indústria frigorífica do estado a buscar animais em regiões vizinhas, principalmente Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Com isso, a diferença entre os preços paulistas e os de outros estados, que vem diminuindo desde julho, se estreitou ainda mais nas últimas semanas, refletindo também a redução dos impostos sobre o gado vindo de outros estados. De 2006 a 2015, o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural atendeu cerca de 420 mil produtores rurais e possibilitou a proteção de mais de 52 milhões de hectares, sobretudo em culturas como soja, trigo, milho, maçã e uva. Ao longo desses 10 anos, os primeiros do programa, as indenizações pagas em função de ocorrência de eventos climáticos adversos totalizaram 2 bilhões 920 milhões de reais,
o equivalente a mais de 75 mil apólices de seguro rural. Os números foram apresentados na quarta-feira durante reunião na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em Brasília. A colheita de milho no estado já alcança 79% da área, conforme estimativa divulgada ontem pela AproSoja-MS. A projeção consta em circular com apuração até o dia 18 desse mês. Conforme a AproSoja, a colheita se encerra em poucos dias na região norte do estado, onde já atinge 94% da área. Ainda segundo o levantamento, até o dia 18 de agosto, a região sul do estado havia colhido quase 81% de sua área de milho. Já a região central havia colhido 64%. As parreiras de Mato Grosso do Sul há muito mais uvas nessa safra. A área da cultura cresceu 6 vezes, o que tirou Mato Grosso do Sul do último lugar entre os estados produtores e o elevou 7 posições no ranking nacional. O volume estimado a ser colhido da fruta é de 981 toneladas, alta de 911% sobre as 97 toneladas da safra anterior. Os números de Mato Grosso do Sul ainda são modestos, frente ao líder nacional, o Rio Grande do Sul, com toneladas e toneladas à frente dos demais estados. No entanto, o desempenho mato-grossense do Sul se destaca entre os pequenos produtores. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão adia votação de proposta que muda regras de licenciamento ambiental no país. Sem acordo, Comissão de Finanças e Tributação adia em uma semana votação da proposta que muda as regras de licenciamento ambiental no país. Nesta quarta-feira, o presidente da comissão, deputado Covatti Filho, do PP Gaúcho, propôs uma reunião entre os Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura, juntamente com os parlamentares, para tentar construir um entendimento sobre o texto. O relatório do deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, flexibiliza as atuais regras de licenciamento ambiental. Pelo texto, a atividade agropecuária não vai mais precisar de licença, desde que o imóvel seja regular ou esteja em processo de regularização. Rodovias e ferrovias não vão mais precisar de licença de operação no final das obras. Vai bastar a licença de instalação, concedida antes do início do projeto. O estudo de impacto ambiental fica dispensado para empreendimentos considerados mais simples. Além disso, diminui-se a possibilidade de suspender uma licença quando o empreendimento descumprir as condições estabelecidas. E os estados passam a definir o rito do licenciamento. Hoje, eles precisam seguir parâmetros dados pelos órgãos federais. Órgãos que cuidam do licenciamento concordam em reunir as regras numa lei única e mais simples. Mas IBAMA e Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade já avisaram à Câmara que, do jeito que está, o relatório tem problemas e gera insegurança. É o que também avalia o deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro. Nós conseguimos evitar a aprovação de um texto muito ruim, muito desequilibrado, que colocaria em risco todo o patrimônio genético, toda a biodiversidade brasileira, com o fim do licenciamento ambiental. Nós queremos um acordo que consiga equilibrar essas duas coisas, preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda. Para o presidente da Comissão de Finanças, deputado Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, o acordo é possível. Eu me sinto muito esperançoso com esse processo. Eu acho que tem grandes chances de chegar a esse acordo, sabendo que quarta-feira que vem, independente se houver ou não consenso ou fazer novas reuniões, vai ser a votação desse projeto aqui na comissão. A proposta que muda as regras do licenciamento ambiental no país tramita em regime de urgência. Depois de votado pela Comissão de Finanças e Tributação, o projeto ainda
será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara. O projeto foi aprovado pelas comissões de Agricultura em 2014 e de Meio Ambiente em 2015. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudia Lemos. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima sexta-feira e marcamos um novo encontro amanhã, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM, no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.